Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, versículos 17 até o capítulo 34, versículo 9. Êxodo 33, versículo 17 até Êxodo 34, versículo 9. E após a leitura do texto, você mantém a sua Bíblia aberta, porque Deus nos fala pela palavra. A palavra de Deus é quem edifica. Se alguém alguma vez for pregar um sermão para você e falar para você fechar a sua Bíblia, não fecha não, deixa aberta. Compara cada palavra que o pregador falar com o que está escrito na Bíblia. Se o pregador falar alguma coisa que está fora da Bíblia, você anula da sua cabeça. Não vem de Deus. Vem da onde, pastor? Vem do diabo? Pode até ser que venha do diabo mesmo, mas possivelmente vem da sua falta de instrução, da sua falta de capacidade de fazer uma boa exegese. É pecado fazer uma exegese ruim? Não sei se é propriamente pecado, é uma imperícia. Mas você que está ouvindo, você tem que ouvir e ver na palavra se é isso mesmo que está na palavra. Acompanhe aí a leitura do texto. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, umas primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Amém. Imagine a seguinte situação: você convive com uma pessoa, mas sem conhecê-la pela face. Digamos que haja um muro entre vocês, um grande muro, mas este muro possui uma porta que está sempre trancada. Imagine-se, portanto, que depois de alguns anos de conversa, vocês se tornam amigos e passam a compartilhar tempo junto. Talvez conversando pelo Facebook, ou quem sabe pelo WhatsApp, mas sem conversar com essa pessoa pessoalmente. Aí você descobre um belo dia que este muro tem uma chave, a porta do muro, e a chave está na porta. Lhes pergunto: você teria curiosidade de abrir essa porta para ver a pessoa com quem você conversa já há algum tempo?
Pelo menos eu teria essa curiosidade e gostaria de ver face a face a pessoa com quem eu estava conversando. Que eu quero não apenas ouvir a sua voz, mas eu quero também ver face a face a pessoa com quem eu converso. Mal comparando, seria exatamente o que Moisés estava vivenciando. Enquanto Moisés falava com Deus no Monte Sinai, lembrando um pouquinho do que estava acontecendo há um tempo atrás, o povo fazia um bezerro de ouro e o adorava. Moisés então desce do monte, quebra as primeiras tábuas dos 10 mandamentos, e Deus diz que não vai mais com eles, que vai mandar um anjo na frente deles, mas Deus não vai andar mais com eles, porque se ele, Deus, andar com Israel, ele mata Israel. E então Moisés pede, Moisés roga, Moisés implora para que Deus vá com eles. Moisés fala: o anjo que tu vais mandar é muito bom, a terra prometida que tu estás prometendo que nós vamos entrar é muito boa, a liberdade que tu nos deste do Egito e essa liberdade que agora podemos desfrutar, embora ainda no deserto, é coisa excelente, mas se tu não fores conosco, nada disso faz sentido. É a tua presença que nos dá razão de existência, é a tua presença que dá nome a nós, em sermos o teu povo, que nós somos conhecidos em toda a face da terra. E Deus então resolve: eu vou com vocês. E quando Deus resolve ir com eles, Moisés, aproveitando um pouquinho dessa mudança do humor de Deus, digamos assim, ele aproveita e fala: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu tenho te visto na coluna de fogo, eu tenho te visto na coluna de nuvem, eu tenho te visto nos trovões, no balançar da montanha. Agora eu quero te ver face a face. É isso interessante na vida de Moisés, porque no capítulo 3, versículo 6, quando Moisés sobe ao monte e lá ele encontra a sarça ardendo e não se consumindo, e ele vê que Deus desceu naquele lugar, o que diz o texto de Êxodo 3, versículo 6? Ele temeu olhar para frente para não dar de face a face com Deus, e ele passa a olhar para baixo, para se eventualmente Deus aparece com a sua face voltada para Moisés, ele não corresse o risco de olhar nos olhos de Deus. Só que aqui, depois de andar algum tempo com Deus, ele muda totalmente a sua trajetória. Agora, ao invés dele olhar para baixo, para não correr o risco de olhar para a face de Deus, ele pede para ver a face de Deus. Ele quer olhar para Deus, ele tem alguma ansiedade para ver Deus. E se essa curiosidade nunca passou pela sua cabeça, eu ouso dizer que você está andando pouco com Deus, que você está passando pouco tempo com Deus. Porque normalmente quem passa algum tempo com Deus, uma coisa que quer ver é Deus face a face. Quer saber como é o rosto de Jesus. Quer saber qual é a altura de Jesus. Será que Jesus é da minha altura? Será que ele é mais alto? Será que ele é mais baixo? Será que eu, para olhar para Jesus, eu tenho que olhar para cima? Será que para olhar para Jesus eu consigo olhar, da minha altura, olhar para seus olhos? Será que eu tenho que olhar para baixo? Será que ele é mais baixo que eu? Não é? Como será a voz de Jesus? Será que ele é tenor? Duvido. Será que ele é barítono? Talvez. Será que ele é baixo? Na verdade eu acho que ele é baixo porque a voz dele é como a voz de muitas águas, então deve ser uma voz bem grave, não é? Como será a voz de Jesus? Será que ele é muito ombrudo? Tem uns ombros largos? Como será que ele é? Qual o tamanho de seu pé? Qual será o sapato que ele veste? Qual o número? Se eu quisesse dar um sapato para Jesus, qual seria o número que eu iria lá comprar para ele? Os irmãos não têm essa curiosidade? Os irmãos não querem saber, talvez, qual seria o perfume preferido de Jesus quando ele esteve na terra? Que cheiro será que ele tinha? Como era ouvir a sua voz quando ele contava a parábola do filho pródigo? Como seria ouvir a sua voz quando ele dizia: como eu gostaria de aninhar Israel sobre minhas asas, como uma galinha aninha os pintainhos? Como seria ouvir a sua voz quando ele cantava em marcha para Jerusalém? Como será? Moisés também queria ver Deus.
E qual será que foi a resposta de Deus? Será que ele ficou lisonjeado? Porque às vezes a gente acha que Deus fica muito lisonjeado quando a gente quer andar com ele. Quando a gente fala, ó Deus, eu quero andar contigo. Às vezes a gente tem a impressão, Deus deve ter ficado muito feliz que eu vou andar com ele. Nossa, eu fui para o culto hoje. Deus deve ter saído do templo dando pirueta, porque eu fui lá. Tem gente que pensa assim? Que Deus está, nossa, a felicidade de Deus quando me viu no templo. Às vezes a gente nem pensa que Deus está no templo, apesar da gente cantar. Deus está no templo. Austin Phelps, no seu livro Uma Hora Tranquila, ele fala sobre oração. E ele diz que cada vez que ele vai orar, ele diz para si mesmo: eu agora entro na presença do Senhor. Deus está à minha frente, Deus está ao meu lado, Deus está atrás de mim. Aquele que enche a amplidão está sentado na abóbada do universo, agora desceu para este quarto e está ao meu lado. Eu posso lhe falar como um amigo fala a outro, e cada sílaba que sai da minha boca é percebida pelos seus ouvidos. Deus está no templo. Ele nos conhece pelo nosso nome. E se nós não tivermos a curiosidade de sabermos qual é a sua voz, quando Ele nos chamar pelo nome, eu acho que há algum problema no seu discipulado, alguma coisa incompleta na sua vida. Talvez você esteja andando pouco com Jesus, precisa andar mais. Moisés estava curiosíssimo, com uma curiosidade fervente, e Deus ainda fala: eu te conheço pelo nome, Moisés, eu te chamo pelo nome. Faraó não sabia teu nome, mas eu sei o teu nome. As pessoas do mundo inteiro não te conhecem, mas eu conheço você. Você já pensou o que é ter o privilégio de ser chamado pelo nome pelo próprio Deus? Aquele que preenche a imensidão, que nós lemos, que chama as estrelas cada um pelo seu nome, e nenhuma vem a faltar, porque Ele é grande em poder. Conhece você pelo nome, você não quer vê-lo face a face. Mas qual que é a resposta que Deus dá? Não. Qual que é a reação que nós temos quando Deus fala não para nós? Alguns já fazem assim: vou embora para o bar. Pensa que ele estava morrendo de vontade de tomar uma branquinha. Ah, Deus não me atendeu, vou para o bar. Pastor, estou desviando, hoje mesmo estou no boteco. E lá vai para o bar, e encosta a barriga no balcão do bar, e de lá não sai enquanto não cair. E não tinha uma música profana que dizia: vamos embora para o bar, beber, cair e levantar. E depois refaz todo o processo: beber, cair e levantar. E a pessoa deve ter ganhado um bom dinheiro com esse negócio. A música, eu acho que tinha 3 fases. E tem gente que ouve, não tem? A música é horrível, letra fraca, melodia fraca, harmonia inexistente. Tem coisa que eu nunca... elementos musicais que o sujeito que inventou, eu estou falando inventou, né? Compôs. Inventou aquele negócio, nem imagino, nunca passou nem na frente da escola de música, deve ser. Contraponto, não sabe nem o que é, acho que é coisa do tricô. Contraponto. Nós estamos fazendo um contraponto, a pessoa fala: será que é tricô? Né? Está falando contraponto. Não, não é. Contraponto é coisa da música. Pois bem, Moisés não fica revoltado. A reação de Moisés diante daquilo que Deus resolve fazer é justamente curvar-se em terra, com a testa no pó, e adorar a Deus, o Deus que se revela a Moisés. Deus se faz conhecer a Moisés com os seus atributos, que teriam um elemento de paradoxo, de contradição até na cabeça de algumas pessoas, mas em Deus encontra a sua realização. Justiça e bondade em Deus caminham juntas. Justiça e bondade em Deus caminham juntas. 3 perguntas eu gostaria de fazer a respeito desta verdade, que é a ideia principal desta mensagem, que eu gostaria que você fosse para casa sabendo que justiça e bondade em Deus caminham juntas.
Primeiro, é suficiente saber isso? É suficiente? Deus quer se revelar a Moisés com isso. Moisés fala: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus responde: você verá a minha bondade. E depois ele fala: Deus justo, que não inocenta o culpado. Como é que Deus pode ser justo e bom ao mesmo tempo? Como ele pode perdoar e inocentar ao mesmo tempo que não inocenta o culpado? Parece contraditório. Parece que Deus não está sabendo o que ele está falando. Será isso? Você já não teve essa dúvida? Você já não parou para pensar? Deus acabou de falar que ele é compassivo, clemente, longano, grande misericórdia e fidelidade, mas ele não inocenta o culpado. Então como é que ele pode perdoar se ele não inocenta o culpado? Guarda essa pergunta. Vamos saber se é suficiente saber isso? Deus proclama o que o homem pode saber, por isso é suficiente. Deus proclama o que ele quer que o homem saiba, e Deus proclama ao homem o que ele é pelo que ele faz. Vamos trocar em miúdos. Deus proclama o que o homem pode saber. Versículo 20: não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá minha face. E o que está escrito aí? E viverá. Quando Deus põe a mão para proteger Moisés de vê-lo, ele está protegendo a si próprio ou ele está protegendo Moisés? Ele está protegendo Moisés. Moisés não pode ver Deus face a face e continuar vivo, mas Moisés precisa continuar vivo. A obra de Moisés ainda não acabou. Deus se preocupa em preservar, em nos preservar ao se revelar. Deus protege Moisés dele próprio, mas Deus também proclama o que ele quer que o homem saiba. E isso é extremamente revolucionário na nossa teologia que nós temos hoje em dia, do tal conhecido de Evangelho da Prosperidade ou Teologia da Prosperidade. Deus não se curva aos seus caprichos ou aos meus caprichos. Ele faz o que ele quer. Ele é soberano. Ele está dizendo aqui no texto: eu terei misericórdia de quem eu quiser, de quem eu tiver misericórdia, e eu me compadecerei de quem eu me compadecer. Eu vou me revelar a quem eu quiser e do jeito que eu quiser, porque eu sou Deus e não o homem. Deus é soberano, e na sua soberania ele revela não apenas o que o homem pode saber, mas também o que ele quer revelar ao homem. Na sua graça ele mostra o que ele quer, e isso sempre será uma atitude graciosa de Deus, porque Deus não tem a obrigação de se revelar, e quando ele se revela é por graça e misericórdia. Mas Deus também proclama ao homem o que ele é pelo que ele faz. O que eu quero dizer com isso? Versículo 22 e versículo 23 diz que Moisés vai enxergar Deus depois de sua passagem. A nossa tradução coloca me ver pelas costas. A ideia aqui não é simplesmente ver as costas de Deus, mas ver o que Deus está fazendo após ele tiver feito. Após ele tiver caminhado, pelo seu rastro Deus será conhecido. Você me permite a expressão, dizer de rastro, pegadas, feitos. Por aquilo que Deus está fazendo, nós podemos conhecê-lo. Deus se faz conhecido por aquilo que ele age e pela forma como ele se revela. Seus atributos estão relacionados ao seu nome e ao que ele faz. O que nós podemos aplicar nesse texto? Que doutrina esse texto explica? Explica que o que podemos saber de Deus é fruto de sua revelação. Deus não pode ser submetido a um laboratório. Aquilo que nós podemos saber de Deus é aquilo que ele quer revelar sobre si mesmo e aquilo que nós podemos entender. Deus se revela a quem quer. Ele é soberano. Esse texto demonstra a soberania de Deus. Deus é soberano e não nós. Agora, uma nota interessante nesta passagem, que é a seguinte:
Quando Moisés revela a Deus, ele revela a Deus de que forma? Se ele não consegue ver Deus face a face. O que ele revela de Deus, ele revela por aquilo que ele percebe Deus fazer. A pergunta que eu quero fazer é: Jesus está nesse texto? Eu posso pregar sobre Jesus nesse texto sem fazer uma alegoria? Posso? Jesus está pré-anunciado nesse texto de duas formas. Primeira forma, ele é o mediador perfeito, aquele que conhece o Pai face a face, aquele que vê o Pai trabalhar e repete o trabalho do Pai, aquele que vê as palavras do Pai e repete essas palavras aos homens. Ele é um mediador muito superior a Moisés, porque ele revela Deus face a face, e Deus é conhecido pelo homem na face de Cristo. O próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, escreve: ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Se Moisés não pôde ver Deus face a face, o Cristo, o Verbo de Deus encarnado, é a revelação da face de Deus. Porque a face de Cristo, ao mesmo tempo que está voltada para nós, ela está voltada para o Pai. Nós encontramos Cristo sendo pré-anunciado como o sacerdote perfeito, como o mediador perfeito. Ninguém se compara a Jesus como mediador, nem Moisés, nenhum dos profetas, porque Jesus sai do seio do Pai, sai da internalidade da Trindade. Nenhum homem foi capaz de fazer isso. Mas há também um outro aspecto que Jesus é pré-anunciado nesse texto. Que aspecto é esse? Como é que Deus pode ser justo e ao mesmo tempo perdoar os pecados? Como é que Ele pode não inocentar o culpado e ao mesmo tempo perdoar o pecador? Não está claro nesse texto. Esse texto não fala tudo. E não fala tudo porque a revelação de Deus é progressiva, ela não é de uma vez. Nesse texto, Deus está colocando um ponto de interrogação na cabeça das pessoas, um certo deslumbramento. Deus perdoa, mas Deus não inocenta o culpado. Então como é que Ele faz isso? Deus não inocenta o culpado, por isso Cristo morre. Por isso Jesus morre. Jesus morre porque para que você e eu fôssemos perdoados, o nosso pecado foi castigado nele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O pecado que nos traz, o perdão que nos traz a paz, é fruto do nosso pecado estar sendo reclamado no seu sacrifício na cruz. Jesus está sendo aqui pré-anunciado. Mas que deveres esse texto nos ensina? Devemos nos empenhar em saber o que Deus deseja que nós saibamos. Devemos nos abster de procurar saber aquilo que Ele nos oculta. E devemos também confiar que se Deus oculta algo de nós, é para o nosso próprio bem. Mas qual que é o tema dessa mensagem? Justiça e bondade em Deus caminham juntas. Justiça e bondade em Deus caminham juntas. O que isso significa? Deus é grande em bondade e Deus é grande em fidelidade. O que significa ser grande em bondade, que nós encontramos nesse texto? A grandeza dos deuses da Mesopotâmia era reconhecida pelo seu esplendor, pelo seu brilho, como se fosse o sol. E como que se Moisés estivesse perguntando mais ou menos: Senhor, mostra-me a tua glória. Talvez um brilho ainda maior do que aquele que ele já estava vendo na coluna de fogo durante a noite. Ele agora quer ver uma glória ainda mais majestosa. E aí Deus responde: eu vou ser conhecido não pelo fulgor da minha glória, mas pela minha bondade. Pela minha bondade. Deus é grande em misericórdia e Ele é grande em justiça. E bondade e justiça nele caminham juntas,
porque Ele é justo ao ser bondoso, e é bondoso ao ser justo. Ele não inocenta o culpado como nós normalmente inocentamos, porque o nosso caráter permite isso, mas o caráter de Deus não permite. Ele não pode perdoar pecado simplesmente dizendo: você se arrependeu, tudo bem, está perdoado, eu posso perdoar quem eu quiser. Sim, Ele pode perdoar, mas Ele deve ser justo. Então como é que isso funciona? Funciona em Cristo. Funciona em Cristo. Ele é grande em bondade e Ele é grande em fidelidade. Quando nós dizemos que Ele é grande em fidelidade, nós encontramos no versículo 5 e 6. Ele havia prometido que Ele ia proclamar o seu nome, e Ele de fato proclamou. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor. O que significa esse Senhor, Senhor? Que aparece duplicado nesse texto. Cada vez que em hebraico nós encontramos a duplicação de uma palavra, significa um superlativo. Uma vez que Deus já havia se revelado como aquele que é como se nós estivéssemos lendo aquele que é realmente, aquele que é na sua absoluta forma de ser, aquele que realmente é e não tem nada igual, nem que se assemelha, nem que se aproxima de Deus. Ele é compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Veja bem, aquele que é sendo duplicado e conectado a esses atributos, Ele está dizendo que Ele permanecerá sempre como Ele é. Ele não muda, não há variação, não há transformação. Ele continua sempre como Ele é. O seu ser será sempre assim. Grande misericórdia, grande fidelidade, não inocente o culpado, Deus justo, bom, todo-poderoso, aquele que é pelos séculos dos séculos, sem alteração, sem mudança. Então vocês que estão aí no deserto, podem confiar, porque aquele que é diante de Abraão, é aquele que é diante de Moisés, diante de Josué, e quando eles morrerem, eu continuarei sendo o que eu sou, porque eu sou o que sou. É isso que ele está falando. O meu ser não dependeu em absoluto da fidelidade de Moisés. Não é Moisés que está libertando vocês, sou eu. O que significa a proclamação de Deus, essa autoproclamação, significa justamente que qualquer dos seus atributos, qualquer de suas características, qualquer de suas marcas, são marcas eternas, são perpétuas. Nele não há mudança. Esse é o nosso Deus. E que atributos são esses? Bondade, justiça, fidelidade. Deus não mente, Ele sempre fala a verdade, Ele é fiel em todas as suas obras, Ele é estável, Ele está sempre lá. Ele é o Deus que cuidará das próximas gerações. Às vezes nós ficamos pensando: o que será dos filhos? O que será dos netos? O mesmo Deus que preserva hoje é o Deus que preserva amanhã. O que será dos seus filhos? O Deus que te preservou é o Deus que vai preservá-los. Nele não há alteração, nele não há mudança. Tudo que acontece, acontece debaixo do seu domínio. Esse é o nosso Deus. Como nós lemos nos Salmos, Ele será o nosso guia até a morte. E depois que morrermos, Ele continuará apacentando, porque Ele não morre. Ele é eterno. E quando nós morrermos, Ele não vai mudar de humor, Ele permanece o mesmo, aquele que é, aquele que está sempre como Ele está, que é eterno. Ele é bom, misericordioso, clemente, longânimo, compassivo, grande em fidelidade, misericordioso. Esse é o nosso Deus. Quais deveres esse texto nos ensina? O
que Deus nos proíbe, quando Deus nos proíbe algo, ou nos exige algo, Ele o faz no nosso próprio interesse. Parece que o mundo prega que Deus, Ele é um carrasco que está aí para acabar com a nossa diversão. Não, Ele é um Pai que está cuidando da nossa preservação. Há muitos adolescentes que acham que os seus pais estão preocupados em diminuir a sua diversão, fixando data, hora para chegar em casa. Os pais não estão destruindo a diversão de seus filhos, eles estão cuidando da segurança de seus filhos. Quando o pai acorda seu filho cedo para ir para a escola dominical, 8 horas da madrugada, não é isso? Ele está ensinando para o seu filho, tão importante quanto a educação que eu estou te dando na segunda-feira, que você acorda às 6 para ir para a escola, tão importante quanto a educação que você recebe na escola é a educação que você recebe na igreja. É isso que ele está ensinando, é isso que ele está falando. Ele está cuidando, ele não está acabando com o seu final de semana, ele está cuidando da sua alma. Assim é o nosso Deus. Quando Ele proíbe algumas coisas e quando Ele exige outras, é no nosso próprio interesse, é para o nosso próprio bem. Confie no Senhor, Ele é grande bondade, misericórdia, clemência. Ele é longânimo. O que é longanimidade? É paciência. Ele tem uma paciência muito grande. Você já pensou se Deus não fosse paciente? O que seria da sua vida ou da minha, se Deus não fosse paciente conosco? Ele é grande em paciência. Mas em terceiro lugar, como reagir a isso? Uma outra pergunta. 3 atitudes precisam ser feitas. Primeira atitude, adoração. Segunda atitude, arrependimento. Terceira atitude, compromisso. Adoração, preciso explicar? Quando Deus se revela, o que Moisés faz? Ele se curva e o adora. Ao invés de Moisés reclamar, não é isso que eu quero saber, Deus, eu quero saber ver a tua glória, eu quero te ver como os serafins te veem, como os querubins te veem, eu quero te ver como o Satanás te via e desprezou, eu quero te ver. Aí Deus fala, não vai ver, mas a minha bondade eu vou te proclamar. E quando ele vê a proclamação dessa bondade, o que ele fez? Se ajoelha e o adora. Quando nós observamos aquilo que Deus se revela nas nossas vidas, a nossa reação é a adoração. Se nós adoramos pouco, é porque nos está sendo revelado pouco. E às vezes não é que Deus esteja se revelando menos, é que os nossos sentidos estão atordoados, embrutecidos, e Deus se revela e os nossos ouvidos estão fechados. Deus fala, mas nosso entendimento não está aberto àquilo que Deus quer falar. E quando Ele fala algo que nós não queremos ouvir, aí em especial, nós fechamos, tapamos os nossos ouvidos e nos cercamos de falsos mestres e de falsos profetas para falar aquilo que nós queremos ouvir. Estão cheias de igrejas onde as pessoas estão ouvindo aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam saber. Aquilo que Moisés queria ver, a glória de Deus brilhando muito maior do que os deuses que ele ouvia que existia na Mesopotâmia. Aquilo que Deus quis revelar, a sua bondade, a sua misericórdia. Moisés queria ver uma coroa, Deus revela uma cruz. Não mudou muita coisa da época dos discípulos. Enquanto aguardavam o reino de um trono na terra, Jesus revela a loucura e o escândalo da cruz. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Enquanto os homens querem ver o Senhor assentado no alto sublime trono, como Ele por vezes se mostrou, Deus se mostra como um pai amoroso, que cuida de seus filhos, como um pastor cuidadoso, que zela por suas ovelhas. Esse é o nosso Deus, Ele será o nosso guia até a morte. Nós devemos, meus irmãos, nos curvar em adoração cada vez que nós observamos a revelação do Senhor. E quando nós vemos, como nós lemos em Isaías, que o Senhor está sentado na abóbada do céu e que Ele exerce o seu poder com domínio e que Ele olha para as nações como que um microscópio para ver quão pequena elas são. E Isaías
E como poderia ser diferente? Quanto mais de Deus nós tivermos na nossa vida, mais nós vamos desejar adorá-lo. Quanto menos adoração nós demonstramos, é porque menos de Deus nós temos. Isso é uma verdade dura, mas é a verdade. Você não tem desejo de cultuar, o problema não está em Deus, está em você. E quantas vezes nós estamos assim endurecidos, encrutecidos, e cada um de nós fica pensando: eu não vou nem levantar da cama, não vou nem orar hoje. O problema não está em Deus, o problema está em nós. E nós precisamos rever isso. E o segundo passo é justamente isso: arrependimento. Quando Moisés ouve, eu perdoo a iniquidade, o que Moisés faz? O Senhor perdoa a iniquidade? O Senhor perdoa o pecado? Então me perdoa. Se os irmãos olharem a trajetória de Moisés, porque Moisés tinha construído o bezerro de ouro. Foi Moisés que construiu o bezerro de ouro? Toda vez que Moisés vai orando, Moisés pede: Senhor, perdoa o teu povo, Senhor, perdoa o teu povo, Senhor, perdoa o teu povo. Eles construíram o bezerro de ouro, eles foram idólatras, não deixem andar com o teu povo, não deixem andar com o teu povo. Mas quando Moisés vê a glória de Deus estampada não no seu fulgor, mas na sua misericórdia e na sua bondade, ele não ora mais para que Deus perdoe o povo dele, ele ora: Senhor, perdoa os nossos pecados. Quanto mais olhando para os nossos irmãos nós estivermos, mais os pecados dos outros nós vamos ver. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, nós olhamos não apenas agora o pecado dos outros, nós olhamos o nosso pecado. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Arrependimento. Quando nós nos encontramos com Deus, nós nos arrependemos. E o que é arrepender? Arrepender é dar as costas para o pecado e voltarmos para Deus e falar: Senhor, antes eu tinha prazer no pecado, agora eu não tenho mais. Antes eu tinha um prazer em me vingar, agora o meu prazer é te servir. Antes eu tinha um prazer em enganar as pessoas, agora o meu prazer é te adorar. Antes eu tinha prazer em trapacear, antes eu tinha prazer em ser desleal, antes eu tinha prazer em todos os pecados, antes eu tinha prazer na embriaguez, eu contava vantagem de quantas bebidas eu tomava, de quantas drogas eu usava, de quantas pessoas eu já tinha roubado, de quanta droga eu já tinha traficado. E agora o meu prazer não é contar vantagem nisso, o meu prazer é dizer: Senhor, Senhor, recebe minha adoração, recebe o louvor, recebe a glória que brota do meu coração. O prazer mudou, a vontade foi alterada. Isso é arrependimento. Arrependimento sem mudança de postura não é arrependimento, é remorso. Remorso levou Judas à forca, arrependimento levou Pedro a Jesus. Aprenda isso. Nós precisamos saber disso e nós precisamos nos moldar e viver à luz dessas verdades. Mas também exige um compromisso. Quando Deus fala: você quer me ver? Moisés, você quer que eu me revele? Pegue 2 tábuas iguais àquelas que eu te dei primeiro. Deus não fica. Deus não namora. Deus não é um caso que uma pessoa pode ter. Deus só se relaciona conosco de forma séria, como um casamento. Deus não se relaciona conosco de forma fortuita, trivial. Ou você tem Deus como uma exclusividade, ou em absoluto você não tem Deus. Ele não aceita meio termo. Ele não aceita ser o Senhor na sua vida junto com o dinheiro. Ou é o dinheiro ou é Deus. Estou falando do dinheiro, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser sexo, pode ser filhos, pode ser propriedades, pode ser trabalho. Tem gente que não abre mão do trabalho por Deus, não troca. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente coloca como mais importante na nossa vida do que o próprio Deus é um ídolo. É um ídolo que nós criamos. Pode ser um filho, pode ser um neto, pode ser o que for, pode ser um animal. Tem gente que não vai ao culto para não deixar o cachorro sozinho. O cachorro é o teu Deus. É isso. É radical, mas essa é a verdade. Tudo que você abre mão de Deus por aquilo é um ídolo na sua vida. Meus irmãos,
irmãos, como reagir a isso? Adoração, arrependimento e compromisso. Compromisso. Que doutrina esse texto explica? O conhecimento de Deus não é estéril, produz fruto. Eu não consigo entender teólogos que não têm amor a Cristo. Eu não consigo entender uma teologia que não se curva diante de Deus. Eu não consigo entender como pessoas podem conhecer sobre Deus e não se sentir tocadas emocionalmente por esse conhecimento. O amor ao saber de Deus deve nos levar a amar a Deus, mas é verdade que existem muitos teólogos de gabinete que conhecem a Deus como Charles Finney dizia que conhecia, teoricamente. Embora nós discordemos de boa parte daquilo que Charles Finney ensinava, nós concordamos com essa atitude. Antes eu sabia sobre Deus, agora eu conheço a Deus. É diferente. Não existe teologia sem paixão, sem piedade. Os puritanos, nos séculos anteriores ao nosso, eram conhecidos por uma vida piedosa e teológica. Saber sobre a pessoa de Deus deve me levar a adorá-lo. Mas que doutrina mais esse texto explica? O culto deve ser sincero. Ninguém mandou Moisés se ajoelhar. Mandou? Ajoelha-te, Moisés, pois estás diante de Deus. Alguém mandou? Deve ser um anjo com a trombeta falando: atenção, todos vamos ajoelhando. Ele recebe a revelação de Deus e ele já se põe de joelho. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu sei a verdade sobre Deus, então eu adoro com sinceridade, porque eu me sinto arrebatado pelo seu ser. O que mais nos ensina? Que os nossos pecados são perdoados uma vez que nos arrependamos. Moisés teve a confiança que seus pecados foram perdoados. Ele ouve que Deus perdoa os pecados, então ele já fala: então eu quero confessar já, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu não desço desse monte sem ter os meus pecados perdoados. O que mais? A confissão é fruto de uma certeza. Muitas pessoas não têm certeza da salvação, porque elas têm dúvidas sobre as promessas de Deus. Se Deus prometeu perdoar seus pecados, Ele cumpre. Quando você morrer, você estará no céu, não no inferno. Se você confia em Jesus, se você se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, se você anda com Cristo, se você agora tem uma nova vida, você vai acordar no céu com seus olhos fechados na terra. Que deveres esse texto nos ensina, meus irmãos? Conhecer a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, porque teologia certa leva a piedade certa. Arrependermos quando nós pecamos. O crente vai pecar? Vai, infelizmente. Nós pecamos, eu peco, você peca? Sim. Qual é a diferença do pecado na vida do crente e na vida do ímpio? O pecado na vida do crente lhe traz desgosto. O pecado na vida do ímpio lhe traz prazer, ele se sente esperto. Trapaceia ideias. Agora, quando você era um trapaceiro, aí se converteu, aí você escorrega e tropeça e acaba trapaceando de novo, o seu velho eu volta à tona. O que você faz? Meu Deus, me perdoa. Pega o objeto da trapaça e devolve. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O texto também nos ensina a assumirmos um compromisso sério com Deus. Justiça e bondade em Deus caminham juntas. Justiça e bondade em Deus caminham juntas. Muita gente pensa que Deus é só bondade. Pensam nele como uma pessoa incapaz de castigar alguém. Afinal de contas, Deus é amor. Outras pessoas imaginam Deus como um carrasco que acaba com a diversão, nos deixa tristes, solitários e pessoas bem esquisitas pelo mundo. Pensam no crente como uma pessoa esquisita. Sabe aquela pessoa que não bebe cerveja toda vez que vai a uma festa? Não é uma pessoa esquisita? Pessoa estranha? Ah, ele não bebe cerveja, ele bebe Guaraná. Pessoa esquisita. Por que você não bebe cerveja, fulano? Tem gente hoje em dia, jovens, que saem por aí andando. Por que eu sou obrigado a beber cerveja? Existe uma lei, artigo 1º: beberás cerveja toda vez que fores a uma festa. Cheirarás cocaína toda vez que fores a uma festa, rave. Né? E por aí vai. Não tem isso escrito em lugar nenhum. E na verdade não é isso que Deus deseja que nós sejamos, pessoas esquisitas. Embora Deus não deseje que nós usemos drogas e nós não nos embriaguemos. A Bíblia proíbe a embriaguez.
A Bíblia não exige a abstinência total, senão para algumas pessoas. Se a bebida te domina, você tem que romper com ela de vez. De vez. Como com qualquer outra coisa que tenha a possibilidade de te dominar. Deus é uma combinação desses dois atributos, justiça e bondade. Isso é libertador para aqueles que pensam em Deus como apenas justo. E é uma advertência para aqueles que pensam que Deus é apenas bondade. Em Cristo, esses dois atributos são reconciliados. Pelo menos teoricamente, em nossa cabeça estariam afastados, mas em Deus nunca estiveram em conflito. Naquilo que Moisés não podia ter de Deus, pois ele era um mediador imperfeito, nós podemos em Cristo agora, por meio da fé, da oração e do estudo da Bíblia. Não seria bom se pudéssemos ver a Deus? Se você realmente não tem interesse, acho que precisa rever a quantidade de tempo que você passa com Ele, com qualidade. Não é só 1 minuto. Pastor, eu oro todo dia. Quanto tempo? 1 minuto. Não. Precisa orar mais. Ah, você vai me julgar pelo meu tempo? Eu não sou eu que te julgo. A sua própria fala já é um julgamento. Tudo que a gente tem prazer, a gente gasta tempo. Se uma pessoa que gosta de jogar videogame, 1 minuto jogando videogame, tá bom? Pessoa que gosta de jogar futebol, 1 minuto jogando futebol, tá bom? Então por que tá bom orar 1 minuto? Porque na oração você não tem nenhum prazer. Ou na verdade. Mas caso você queira ver a Deus e não seja esse o seu caso, saiba que um dia nós o veremos, por meio da maior revelação que Ele faz de si. Da forma como bondade e justiça andam juntas na pessoa de Jesus, por meio de quem nós conhecemos a Deus. Amém. Deus nos abençoe.